Uma enchente, uma oração desesperada, um estranho à porta. Às vezes o amor chega das formas mais inesperadas. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva começou no início da tarde, mas agora, às 11h30 da noite, transformou-se num dilúvio que parecia querer lavar toda a dor do mundo. Judite, 32 anos, estava sentada na beirada da cama de solteiro que dividia com a filha, os olhos fixos nas contas espalhadas sobre a mesa de madeira compensada da cozinha. A luz amarelada da lâmpada pendurada no teto fazia as lágrimas brilharem em seu rosto cansado. Cada envelope aberto era uma punhalada. Aviso de corte. Última oportunidade, dizia a conta de luz. Mamãe, a voz sonolenta de Maria a sobressaltou. Dorme, meu amor. Mamãe só está organizando umas coisas. Você está chorando de novo? Judite engoliu o nó na garganta e forçou um sorriso que a filha não podia ver na penumbra. Não, filha, é só o barulho da chuva que está me deixando nervosa. Quer que eu faça cafuné em você? O coração de Judite se estilhaçou. Uma criança de 8 anos oferecendo consolo à mãe. Que tipo de infância era aquela? Que tipo de mãe ela estava sendo? Não precisa, princesa. Dorme que amanhã tem escola. Mas meu sapato tá furado, mamãe. A água vai entrar. Amanhã a gente dá um jeito nisso. Mas Judite sabia que não havia jeito. Não havia dinheiro para sapato novo, não havia dinheiro para comida decente. Não. Havia esperança de um emprego aparecendo do nada. O seguro-desemprego estava no fim. E as poucas economias que tinha foram gastas com remédio para Maria quando ela teve febre na semana passada. Esperou a respiração da filha se acalmar, indicando que ela havia dormido, e então se levantou devagar. Caminhou até a pequena sala, onde um crucifixo de madeira pendia na parede descascada. Ajoelhou-se no chão frio de cimento queimado, as mãos trêmulas entrelaçadas. Meu Deus! A voz saiu como um sussurro quebrado. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que tem gente passando por coisa pior que eu, mas, Senhor, até quando? Os soluços começaram baixos, mas logo se transformaram num choro desesperado que ela abafou com as próprias mãos para não acordar Maria. Até quando eu vou viver assim? Sozinha, sem conseguir dar para minha filha nem um sapato sem furo. As palavras saíam entrecortadas. Ela merece tanto mais do que isso. Merece um pai que me ajude a cuidar dela. Judite olhou para o teto como se pudesse atravessá-lo com os olhos e alcançar o céu. Senhor, eu só queria alguém que olhasse para mim e visse uma mulher que vale alguma coisa. Que me abraçasse quando eu não aguentasse mais. Que dividisse essa carga comigo. A voz falhou completamente. Não aguento mais fingir que tá tudo bem. Não aguento mais sorrir para Maria quando por dentro eu tô desmoronando. O trovão ecoou pela casa como se fosse a resposta de Deus, e Judite se encolheu. Limpou o rosto com as costas da mão e se arrastou até o quarto da filha. Maria dormia profundamente, abraçada a uma boneca de pano surrada que Judite havia costurado com retalhos. Perdão, meu amor, sussurrou, beijando a testa quente da menina. Perdão por não conseguir te dar a vida que você merece. Mas eu prometo que vou continuar tentando. Deus vai nos ajudar. Voltou para a sala e se deitou no sofá velho, puxando sobre o corpo uma manta que já tinha mais remendos que tecido original. Lá fora, a tempestade ganhava força, como se o próprio céu chorasse junto com ela. Judite acordou com o barulho ensurdecedor da chuva batendo no telhado de zinco. A primeira coisa que notou foi que a rua estava completamente diferente. Onde antes havia asfalto, agora corria um rio caudaloso que subia rapidamente. Maria! Gritou, correndo para o quarto. Acorda, filha. Tem enchente. A menina despertou assustada. Que está acontecendo, mamãe? A rua alagou, mas a gente está segura aqui dentro. A casa é alta. Judite correu para a cozinha para preparar um café ralo, o último do pacote, quando ouviu gritos vindos da rua. Olhou pela janela e ficou paralisada.
Um carro preto, claramente caríssimo, estava parcialmente submerso nas águas turbulentas. Um homem de terno acenava desesperadamente. Mesmo de longe, ela podia ver que ele estava em pânico. "Meu Deus do céu!" sussurrou. Sem pensar duas vezes, correu para a porta. Mamãe, onde você vai?" Maria gritou assustada. "Fica aí dentro, não sai daí." Judite saiu na varanda. A correnteza era forte e um homem estava em meio à chuva forte. "Ei, você está bem?" gritou Judite, tendo que gritar por causa do barulho da chuva e da água corrente. "Meu carro morreu. A água entrou no motor." O homem era alto, tinha cabelos grisalhos bem cortados, e mesmo molhado era possível ver que suas roupas eram caras. "Não consigo sair daqui. A água está subindo muito rápido." "Vem, segura na minha mão." Judite estendeu o braço. Paulo Ferraz, aos 45 anos, era acostumado a resolver qualquer problema com uma ligação telefônica ou um cheque em branco. Presidente de uma das maiores construtoras da cidade, nunca havia se encontrado numa situação onde dinheiro e influência não serviam para nada. Pegou a mão estendida de Judite e se surpreendeu com a firmeza do aperto. Aquela mulher pequena, de não mais que 1,60, parecia ter uma força interior que ele nunca havia encontrado nas pessoas do seu círculo social. "Cuidado, o chão está irregular." Judite o guiou através da correnteza, parando várias vezes para ele recuperar o equilíbrio. Quando finalmente chegaram à varanda da casa de Judite, ambos estavam encharcados e ofegantes. Paulo se apoiou na parede, tentando processar o que havia acabado de acontecer. "Obrigado." Começou, mas Judite já o empurrava para dentro. "Depois você me agradece. Agora tira essa roupa molhada antes de pegar pneumonia." Paulo entrou na casa simples e sentiu como se tivesse atravessado um portal para outro mundo. O cheiro de café misturado com umidade. Móveis antigos, mas impecavelmente limpos. Um crucifixo na parede. Fotografias de uma menina em várias idades grudadas na geladeira velha. Maria apareceu na porta do quarto, os olhos arregalados de curiosidade. "Mamãe, quem é esse homem? Por que ele está todo molhado?" Judite hesitou, percebendo que não sabia nem o nome dele. "Um senhor que precisava de ajuda, filha. Vai buscar aquela roupa do seu tio que ficou aqui quando ele veio na semana passada." Paulo observou a interação entre mãe e filha com fascínio. Havia uma intimidade, uma cumplicidade que ele nunca havia experimentado. Em sua casa, quando era criança, empregados cuidavam dele enquanto os pais viajavam a negócios. E agora, divorciado há 5 anos, sua cobertura de 400 metros quadrados era um museu de silêncio e solidão. "Eu sou Paulo Ferraz", disse finalmente, aceitando a toalha que Judite lhe oferecia. "Judite, e essa é Maria, minha filha." "Muito prazer, senhorita Maria." Paulo fez uma reverência formal, o que arrancou uma risada da menina. "Ele fala igual gente." "Da televisão, mamãe." Maria sussurrou alto, fazendo Judite corar de constrangimento. "Maria, vai pro seu quarto enquanto eu vejo se tenho roupa seca pro senhor Paulo." Quando ficaram sozinhos, um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Paulo, sempre senhor de qualquer situação em reuniões de negócios milionários, se sentia completamente deslocado. Judite, acostumada a desconfiar de homens desconhecidos desde que o pai de Maria a abandonou grávida, não conseguia entender por que havia arriscado a própria vida para salvar um estranho. "Vocês moram sozinhas aqui?" perguntou Paulo, tentando quebrar o gelo, mas imediatamente percebeu que havia tocado num ponto sensível pelo modo como o rosto de Judite se fechou. "É só eu e Maria mesmo." A resposta veio seca, defensiva. "Desculpe, não quis ser invasivo. É só que, não é comum encontrar pessoas tão generosas assim. Você arriscou sua segurança para salvar um completo estranho." Judite o estudou com os olhos, tentando decifrar se havia sinceridade naquelas palavras ou se era apenas educação. "No meu bairro a gente se ajuda, ainda mais numa situação dessas." Ela fez uma pausa. "Qualquer pessoa faria a mesma coisa." "Eu não faria", disse Paulo com uma honestidade que o surpreendeu. "Pelo menos, não antes de hoje."
Judite arqueou uma sobrancelha, intrigada com aquela confissão. Como assim? Paulo parou, percebendo que estava prestes a se abrir para uma estranha, de um modo que nunca fazia, nem com pessoas próximas. Deixa pra lá. O importante é que você me salvou, e eu sou eternamente grato por isso. Maria voltou com um conjunto de roupas masculinas simples, calça jeans e camiseta de algodão. Era do meu tio Jorge. Ele é meio da sua altura. Paulo pegou as roupas e pela primeira vez na vida segurou peças que não tinham etiqueta de grife. O tecido era áspero, mas cheiravam a sabão em pó e cuidado. Onde posso me trocar? Ali no banheiro. Judite apontou para uma porta pequena. Quando Paulo fechou a porta atrás de si, Judite apoiou as costas na parede e suspirou fundo. Que tipo de situação era aquela? Um homem claramente rico, bem vestido, educado, preso em sua casa por causa de uma enchente. E ela, que na noite anterior havia implorado a Deus por ajuda, agora se via cuidando de um completo estranho. Paulo saiu do banheiro com as roupas emprestadas, que ficavam um pouco apertadas, mas serviam. Judite não conseguiu evitar notar como ele parecia diferente, mais humano, de algum modo. Pelo rádio estão dizendo que é o pior alagamento dos últimos 10 anos, disse Judite, tentando quebrar o clima estranho. Pode durar uns 2 dias até a água baixar completamente. Paulo olhou pela janela para seu BMW completamente submerso e pela primeira vez em anos se viu numa situação que não podia resolver com dinheiro, influência ou autoridade. 2 dias, murmurou mais para si mesmo. Você pode ficar no sofá, disse Judite, surpreendendo a si, mesma com a oferta. Mas tem regras aqui em casa. Paulo se virou para ela, uma expressão divertida no rosto. Há décadas que ninguém lhe impunha regras. Que tipo de regras? Nada de palavrão perto da Maria. Nada de andar sem camisa pela casa. E você ajuda nas tarefas domésticas enquanto estiver aqui. Tarefas domésticas. Paulo pareceu genuinamente confuso, como se ela tivesse falado em outra língua. Lavar louça, varrer, essas coisas básicas. Aqui todo mundo colabora. Paulo olhou para as próprias mãos, sempre manicuradas, que nunca haviam segurado uma vassoura ou lavado um prato. Em sua cobertura, uma equipe de 3 funcionários cuidava de tudo. Eu não sei fazer essas coisas, admitiu, e pela primeira vez na vida se sentiu envergonhado por isso. Todo mundo aprende, disse Judite com uma paciência que o surpreendeu. Não é ciência de foguete. Tudo bem, concordou Paulo, surpreendendo a si mesmo. Eu aprendo. Judite o observou por um momento. Havia algo nele que a intrigava, uma vulnerabilidade escondida por trás da postura elegante. E pela primeira vez, desde que o pai de Maria havia ido embora, ela não se sentiu ameaçada pela presença de um homem em sua casa. Bom, então, bem-vindo à nossa casa, Paulo Ferraz. E sem saber, Judite acabara de receber o primeiro sinal de que suas orações da noite anterior estavam sendo atendidas. Paulo acordou com uma dor no pescoço que nunca havia sentido na vida. O sofá de Judite, embora limpo e arrumado com carinho, estava longe do conforto de sua cama king size com colchão ortopédico importado. Mas não era o desconforto físico que o intrigava. Era a sensação estranha de paz que sentia naquele ambiente simples. Eram 6 da manhã, e ele podia ouvir Judite se movimentando na cozinha, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O cheiro de café, um café de verdade, não o expresso gourmet a que estava acostumado, invadia suas narinas. Bom dia, disse aparecendo na porta da cozinha. Judite se sobressaltou, quase derrubando a panela velha onde fazia o café. Nossa, você me assustou. Ela se recompôs rapidamente. Bom dia. Dormiu bem? Paulo olhou para o sofá e depois para ela, um sorriso irônico no canto da boca. Digamos que foi uma experiência nova. Desculpa, eu sei que não é confortável, mas... Não, Paulo a interrompeu. Não estou reclamando, é só que... Bem, faz muito tempo que não durmo num sofá. Judite o estudou por um momento. Havia algo diferente nele pela manhã. Os cabelos desarrumados,
as roupas emprestadas, a barba por fazer. Parecia mais humano. Café? Ofereceu, pegando uma caneca dispareada. Por favor. Ela serviu o café e Paulo tomou um gole, esperando pelo sabor amargo e fraco que imaginava. Em vez disso, encontrou um sabor encorpado, caseiro, que o surpreendeu. Este café está muito bom, disse, genuinamente impressionado. É café de verdade, não essas coisas industrializadas. Judite respondeu com um orgulho sutil. Minha avó me ensinou a fazer. Sua avó? Ela me criou. Meus pais morreram quando eu era pequena. Paulo sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher que havia enfrentado perdas que ele nem conseguia imaginar. E ainda assim, recebia estranhos em casa com generosidade. E a Maria, o pai dela, o rosto de Judite se fechou imediatamente. Não existe pai. Existe um homem que sumiu quando soube que eu estava grávida. O silêncio pesou entre eles. Paulo percebeu que havia tocado numa ferida ainda aberta. Desculpe, não devia ter perguntado. Não tem problema. Judite deu de ombros, mas Paulo notou a tensão em seus ombros. É a vida, né? A gente vai levando. Maria apareceu na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. Bom dia, mamãe. Bom dia, senhor Paulo. Bom dia, princesa, disse Paulo, e novamente fez aquela reverência formal que arrancou um sorriso da menina. Você vai tomar café com a gente? Perguntou Maria, genuinamente curiosa. Se sua mãe deixar... Claro que pode, disse Judite, já pondo à mesa. Mas não temos muito. É só café, pão com margarina e... Está perfeito, Paulo a interrompeu. Eles se sentaram à pequena mesa de fórmica, e Paulo se viu numa situação completamente nova. Um café da manhã em família. Em sua casa, ele tomava café sozinho, enquanto lia e-mails no tablet. Sua ex-esposa sempre acordava à tarde, e quando eram casados, raramente faziam refeições juntos. Senhor Paulo, o que você faz? Perguntou Maria, mastigando o pão. Maria, não faça perguntas pessoais, repreendeu Judite. Não tem problema. Paulo sorriu para a menina. Eu trabalho com construção. Construo prédios, casa... que nem Lego. Os olhos de Maria brilharam. Mais ou menos, só que muito maior. Nossa, deve ser legal. Paulo parou para pensar. Quando foi a última vez que alguém havia achado seu trabalho legal? Em seu mundo, tudo era lucro, margem de ganho, prazos. A empolgação genuína daquela menina o tocou de uma forma inesperada. É sim, muito legal. Depois do café, Judite anunciou que era hora de lavar a louça. Paulo ofereceu ajuda, como havia prometido, mas quando se posicionou na pia, ficou claro que ele realmente não sabia por onde começar. Você nunca lavou uma louça na vida, né? Perguntou Judite, tentando disfarçar o espanto. Nunca, admitiu Paulo, corando ligeiramente. Em casa, eu tenho... Bem, tem pessoas que fazem isso. Empregados? É. Judite o olhou sem julgamento, apenas curiosidade. Deve ser bom ter gente para fazer tudo para você. Eu pensava que sim, disse Paulo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Mas agora, não sei. Parece que eu não sei fazer nada sozinho. Todo mundo pode aprender. Judite pegou sua mão e colocou sobre a esponja. Olha, é assim. Primeiro você ensaboa bem, depois enxágua com água corrente. A sensação das mãos de Judite guiando as suas foi estranha para Paulo. Suas mãos eram pequenas, mas fortes, calejadas pelo trabalho, completamente diferentes das mãos manicuradas das mulheres do seu círculo social. Assim? Perguntou, esfregando um prato. Isso. Agora enxágua. Paulo seguiu as instruções, concentrado como se estivesse analisando um projeto arquitetônico complexo. Quando terminou o primeiro prato, olhou para Judite como uma criança esperando aprovação. Perfeito, disse ela, e Paulo sentiu uma satisfação desproporcional ao elogio. Maria assistia a tudo da mesa, fascinada. Mamãe, o senhor... Paulo não sabe lavar louça. Maria, Judite a repreendeu. Não tem problema, riu Paulo. Ela está certa, tem muita coisa que eu não sei fazer. Como o quê? Perguntou a menina, genuinamente curiosa. Bem, não, sei cozinhar.
Não sei passar roupa, não sei varrer. Nossa, mas você é grande, exclamou Maria. Como você come se não sabe cozinhar? Eu compro comida pronta ou vou a restaurantes. Todo dia? Todo dia. Maria olhou para a mãe, perplexa. Mamãe, será que ele sabe fazer alguma coisa? Judite tentou conter o riso, mas não conseguiu. Logo Paulo também estava rindo e pela primeira vez em anos se sentia à vontade para rir de si mesmo. Sua filha tem razão, disse para Judite. Eu realmente não sei fazer, quase nada útil. Mas você constrói prédios, lembrou Judite. Isso é importante. Mas não me alimenta se eu estiver sozinho numa cozinha. Durante a tarde, enquanto Maria assistia desenhos numa TV pequena, Paulo e Judite se sentaram na varanda para observar o nível da água, que começava a baixar lentamente. Quanto tempo faz que você está desempregada? Perguntou Paulo, tentando fazer a pergunta soar casual. 8 meses, respondeu Judite sem tirar os olhos da rua alagada. Trabalhava numa loja de roupas no centro. A dona vendeu o ponto e a nova gerência dispensou todo mundo para contratar gente mais jovem. Mais jovem? Mas você é nova. 32 anos com uma filha para criar. No mercado de trabalho isso não é ser nova. Paulo sentiu uma indignação que o surpreendeu. Ele mesmo já havia demitido funcionários por questões de otimização de recursos, mas nunca havia parado para pensar nas consequências reais dessas decisões. E o que você quer fazer? Profissionalmente, digo. Judite o olhou de soslaio, como se estivesse tentando entender se a pergunta era sincera. Sempre quis trabalhar com educação. Fiz magistério, mas nunca consegui um cargo efetivo. Sempre sobrava gente com mais qualificação ou com indicação. Indicação? QI, disse Judite com um sorriso amargo. Quem indica? Por aqui funciona muito assim. Paulo conhecia bem esse sistema. Em sua empresa, metade dos cargos administrativos eram ocupados por filhos ou sobrinhos de políticos locais. Ele mesmo havia se beneficiado disso no início da carreira, quando o sobrenome do pai abriu portas que seu talento sozinho não teria aberto. Deve ser frustrante, disse, e pela primeira vez realmente entendia o peso daquelas palavras. É a vida, Judite deu de ombros. A gente se adapta. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando alguns vizinhos que começavam a limpar suas casas conforme a água baixava. E você? Perguntou Judite. Como é sua vida normal? Paulo parou para pensar como era sua vida. Reuniões, contratos, jantares de negócios, uma cobertura vazia, fins de semana sozinho vendo filmes que não o interessavam. Vazia, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Como assim? Eu trabalho muito, ganho muito dinheiro, moro numa casa grande e bonita. Mas quando chego em casa é só silêncio. Ninguém pergunta como foi meu dia. Ninguém se importa se eu estou bem. E seus amigos? Sócios de negócios. Paulo riu sem humor. Pessoas que querem alguma coisa de mim ou que eu quero alguma coisa delas. Não tenho amigos de verdade, acho. Judite o observou com atenção. Havia uma tristeza profunda nos olhos dele que ela reconhecia. Era a mesma que via no espelho nas noites difíceis. Família? Meus pais morreram. Ex-esposa que me odeia, sem filhos. Paulo fez uma pausa. Ironicamente, tenho tudo que se supõe que deveria me fazer feliz, mas você não é. Não. E até 2 dias atrás eu nem percebia isso. O que mudou? Paulo olhou para ela, para a casa simples, mas cheia de vida, para Maria que ria alto com o desenho na TV. Você. Vocês. Ele fez uma pausa. Pela primeira vez em anos, eu me sinto útil, importante para alguém, mesmo que seja só porque você precisava de ajuda para lavar louça. Judite sentiu o coração acelerar. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que a tocava profundamente. Paulo, desculpe. Ele se levantou rapidamente. Não devia ter falado isso. Você me salvou, me deu abrigo, e eu estou aqui me fazendo de vítima. Não, é isso. Judite também se levantou. É estranho ouvir alguém que tem tudo dizer que se sente vazio. E é estranho para mim conhecer alguém que não tem quase nada
e ainda assim encontra forças para ajudar um estranho. Eles se olharam por um momento, uma compreensão mútua passando entre eles. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, mas que compartilhavam a mesma solidão fundamental. "Sabe o que vamos fazer?" disse Judite, quebrando o momento. "Você vai me ensinar sobre seus prédios e eu vou te ensinar a fazer comida de verdade." "Sério?" "Claro. Maria vai ficar fascinada ouvindo sobre construção e você... Bem, você não pode viver de restaurante para sempre." Paulo sorriu, e era um sorriso diferente dos que Judite havia visto até então. Um sorriso genuíno, sem máscaras sociais. "Fechado, mas te aviso, sou péssimo aluno para coisas práticas." "A gente vai ver isso", disse Judite, retribuindo o sorriso. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo começou a florescer entre eles. Algo que ia muito além da gratidão ou da cortesia. Uma conexão real entre duas almas que até então haviam caminhado sozinhas pela vida. O final da tarde trouxe uma decisão que mudaria tudo entre Paulo e Judite. Ela estava na cozinha, observando os poucos ingredientes que tinha. Um pouco de arroz, feijão que havia deixado de molho desde a véspera, algumas batatas e pedaços de frango que eram sua reserva para a semana. "Judite?" Paulo apareceu na porta da cozinha. "Posso ajudar com alguma coisa?" "Na verdade..." Ela hesitou. "Você disse que queria aprender a cozinhar, né?" Disse, e estava falando sério. "Então que tal começar hoje? Vou fazer o jantar e você pode ser meu assistente." Paulo sentiu uma empolgação infantil que não experimentava há décadas. "Sério? O que vamos fazer?" "Arroz, feijão e frango ensopado com batata." Judite observou a expressão dele. "Sei que não é nada sofisticado." "Pare com isso", Paulo a interrompeu. "Não faça pouco da sua comida. Aposto que vai ser melhor que qualquer coisa que eu já comi em restaurantes caros." Judite sentiu o rosto esquentar com o elogio. "Bom, então vamos começar. Primeira lição: temperar o frango." Ela pegou os pedaços de frango e os colocou numa tigela. "Vem aqui, coloca a mão assim." Judite guiou as mãos de Paulo para temperar a carne. Sal, não muito. Alho amassado. Pimenta do reino. Paulo estava concentrado como se estivesse assinando um contrato milionário, mas de vez em quando se distraía com a proximidade de Judite. O perfume simples que ela usava, algo floral e caseiro, era completamente diferente dos perfumes franceses caros que estava acostumado a sentir em mulheres, mas o atraía de uma forma inexplicável. "Agora vamos refogar", disse Judite, acendendo o fogão velho. "Óleo na panela, espera esquentar?" "Como eu sei que esquentou?" "Experiência." Ela sorriu. "Mas tem um truque. Pinga uma gotinha d'água. Se chiar, tá pronto." Paulo seguiu a instrução com a seriedade de um cientista. E quando a água chiou, ele olhou para Judite com um sorriso triunfante. "Consegui. Parabéns. Agora coloca o frango devagar para não espirrar." Enquanto o frango dourava, Maria apareceu na cozinha, atraída pelo cheiro. "Nossa, que cheiro bom!" Ela subiu numa cadeira para ver melhor. "Senhor Paulo, você está aprendendo a cozinhar?" "Estou tentando. Sua mãe é uma professora muito paciente." "Ela cozinha muito bem", disse Maria com orgulho. "Todo mundo fala que a comida da mamãe é a melhor da rua." "Maria..." Judite ficou sem graça. "É verdade. Dona Marluce sempre fala que se a senhora tivesse um restaurante ia ficar rica." Paulo observou Judite corar e percebeu que ela não estava acostumada a receber elogios. "Dona Marluce tem razão", disse ele. "Tenho certeza disso." Uma hora depois, a cozinha estava cheia de aromas que fizeram Paulo entender por que as pessoas falavam sobre o cheiro de casa. Ele havia ajudado em cada etapa. Descascado batatas, cortando o dedo 2 vezes, refogado cebola, chorando como uma criança, e aprendido o segredo do arroz soltinho que Judite guardava como tesouro de família. "Agora vem a parte mais importante", disse Judite mexendo o feijão. "Provar e ajustar o tempero. Como assim?" "Experimenta." Ela pegou uma colher e soprou o feijão para esfriar. "Abre a boca." Paulo abriu a boca e Judite colocou a colher entre seus lábios.
Era um gesto íntimo, quase maternal, que o fez sentir algo que não conseguia nomear. "E aí?" perguntou ela. Paulo fechou os olhos, saboreando. Era um sabor complexo, encorpado, que falava de tempo, paciência e amor. "Meu Deus", disse finalmente, "como você consegue fazer uma coisa tão simples ficar tão perfeita?" "Segredo de família", Judite sorriu. "Minha avó dizia que comida feita com amor sempre fica mais gostosa." Ela estava certa? Quando se sentaram à mesa para jantar, Paulo teve uma revelação. Pela primeira vez em anos, ele não estava comendo para nutrir o corpo ou por obrigação social. Estava compartilhando uma refeição, experimentando cada garfada como se fosse a primeira vez que comia de verdade. "Senhor Paulo, você gostou?" perguntou Maria. "Gostei tanto que não sei nem como explicar", respondeu ele sincero. "A mamãe sempre fala que comida de casa é remédio para a alma." Paulo olhou para Judite, que estava concentrada em cortar o frango para Maria. "Sua mãe é muito sábia." "É sim, ela sabe tudo." "Maria não exagera", disse Judite. "Sem graça." "Não é exagero", Paulo interveio. "Ela realmente sabe muito. Hoje eu aprendi mais coisas úteis do que aprendo em uma semana normal." "Que tipo de coisas você aprende na sua semana normal?" perguntou Maria, curiosa. "Coisas sobre dinheiro, principalmente. Números, planilhas, reuniões. Isso não parece divertido." "Não é", admitiu Paulo. "Não é nada divertido." "Então por que você faz?" A pergunta inocente de Maria o pegou desprevenido. Por que ele fazia aquilo mesmo? Por hábito? Por medo de parar? Porque era o que sempre fizera? "Sabe, Maria, acho que nunca parei para pensar nisso." Judite observou a expressão de Paulo, vendo uma vulnerabilidade que ele não sabia que estava mostrando. "Trabalho é importante", disse ela suavemente, "mas não pode ser a única coisa na vida." "O que mais deveria ter?" "Isso aí", Maria apontou para a mesa. "Conversa, comida gostosa, gente que gosta da gente." Paulo sentiu um aperto no peito. Uma criança de 8 anos havia acabado de resumir tudo o que estava faltando em sua vida. Depois do jantar, Paulo insistiu em lavar a louça sozinho. "Para praticar", disse. Judite ficou ao lado, orientando, mas principalmente observando como ele se concentrava em cada movimento, como se aquela tarefa doméstica fosse a coisa mais importante do mundo. "Você é perfeccionista", observou ela. "Sempre fui. Meu pai dizia que ou você faz direito na primeira vez, ou não faz." "E se der errado?" "Não pode dar errado." "Mas e se der?" Paulo parou de esfregar o prato e a olhou. "Não sei. Nunca pensei nessa possibilidade. Deve ser cansativo viver assim." "É." A admissão saiu como um suspiro. Muito cansativo. Maria havia adormecido no sofá assistindo TV, e Judite a carregou para o quarto. Quando voltou, encontrou Paulo na varanda, olhando para seu carro ainda parcialmente submerso. "Pensando no prejuízo?" perguntou ela. "Na verdade, não." Paulo se virou para ela. "Estava pensando que amanhã a água vai baixar completamente, vou conseguir um guincho e tudo vai voltar ao normal." "Isso te deixa triste?" "Deixa." Ele a encarou. "Muito triste." Judite sentiu o coração acelerar com a intensidade daquele olhar. "Paulo, sei que é loucura. Nos conhecemos há 2 dias. Você me salvou, me abrigou, me ensinou coisas que ninguém nunca se importou em me ensinar. E eu não quero que isso acabe. Não precisa acabar." "Precisa sim." Paulo riu sem humor. "Você acha que eu posso simplesmente aparecer aqui de vez em quando? Um empresário rico visitando uma família pobre? As pessoas vão pensar que o quê? Coisas ruins sobre você, sobre nós." Judite sentiu uma mistura de raiva e decepção. "Então é isso? Você vai voltar para sua vida de apartamento vazio e reuniões chatas porque tem medo do que os outros vão pensar?" "Não é tão simples assim, Judite." "É sim." Ela se virou para entrar. "É sempre simples para quem tem dinheiro escolher o que é conveniente." "Judite, espera." Mas ela já havia entrado, deixando Paulo sozinho na varanda com seus pensamentos confusos e um aperto no peito que não conseguia explicar. Lá dentro, Judite se encostou na porta,
tentando controlar as lágrimas. Por um momento, havia acreditado que algo real estava nascendo entre eles. Mas talvez fosse só gratidão da parte dele e fantasias da parte dela. Na varanda, Paulo olhou mais uma vez para o carro submerso e pela primeira vez desejou que a água nunca baixasse. Mais tarde, quando a casa estava em silêncio, Paulo não conseguia dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. As mãos ainda cheiravam ao tempero que Judite havia lhe ensinado a usar. O estômago ainda guardava o sabor da comida feita com amor. O coração ainda carregava o eco da risada de Maria e a doçura do sorriso de Judite. Ouviu passos suaves e viu Judite aparecendo na sala, indo em direção à cozinha. "Não consegue dormir?" perguntou em voz baixa. "Não." Ela parou sem se virar. "E você?" "Também não." Judite foi até a cozinha e Paulo a seguiu. Ela estava preparando um chá de camomila em silêncio. "Desculpe", disse ele finalmente, "pelo que falei na varanda." "Não precisa se desculpar, você só foi honesto." "Fui covarde." Judite se virou para encará-lo. "Talvez. Mas pelo menos foi um covarde honesto." Eles riram baixinho e a tensão se desfez um pouco. "Judite, quando eu voltar para minha vida, posso ligar para você às vezes?" "Pode." Ela serviu o chá em 2 xícaras despareadas. "Mas não vai ligar." "Como você pode ter certeza? Porque quando você sair daqui e voltar para o seu mundo de reuniões e contratos, isso aqui vai parecer um sonho. E a gente não liga para pessoas dos nossos sonhos." Paulo pegou a xícara e bebeu o chá em silêncio, sabendo que ela provavelmente estava certa, mas desejando desesperadamente que estivesse errada. "E se não fosse assim?" perguntou ele. "E se eu quisesse que vocês fizessem parte da minha vida real?" "Não faça isso, Paulo." "O quê?" "Não me dê esperanças que você não vai cumprir." Eles terminaram o chá em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, sabendo que aquela era provavelmente a última noite que passariam juntos, mas nenhum dos dois querendo que ela terminasse. Paulo acordou com o som de motores na rua. A água havia baixado durante a madrugada, e já era possível ver o asfalto em alguns pontos. Seu BMW aparecia completamente coberto de lama e detritos, mas era um sinal claro de que sua estadia na casa de Judite havia chegado ao fim. Ela estava na cozinha preparando café, mas havia algo diferente em seus movimentos, uma distância que não existia na véspera. "Bom dia", disse Paulo, tentando capturar seu olhar. "Bom dia." A resposta veio formal, educada. "Café?" "Judite, sobre ontem à noite." "Não tem nada para conversar sobre ontem à noite." Ela lhe entregou a xícara sem encostá-la em suas mãos. A água baixou. "Você pode ir embora." Paulo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "É assim que você quer que seja?" "É assim que tem que ser." Maria apareceu na cozinha, ainda sonolenta. "Bom dia. O Sr. Paulo, seu carro não está mais debaixo d'água." "É verdade, princesa." Paulo se ajoelhou na altura dela. "Isso significa que eu vou ter que ir embora hoje." O rosto de Maria se entristeceu instantaneamente. "Mas por quê? Você não gosta mais da gente?" Paulo olhou para Judite, que havia se virado para a pia, fingindo estar ocupada. "Eu gosto muito de vocês. Muito mesmo, mas eu tenho que voltar. Para o meu trabalho, minha casa. Você pode vir visitar a gente." "Maria." Judite interveio suavemente. "O Sr. Paulo tem uma vida muito diferente da nossa. Ele mora longe, tem coisas importantes para fazer." "Mais importantes que a gente?" A pergunta inocente de Maria ecoou na cozinha como um tiro. Paulo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como explicar para uma criança que o mundo dos adultos era cheio de regras estúpidas que impediam as pessoas de ficarem juntas? "Não, Maria. Não existe nada mais importante que vocês." Ele olhou diretamente para Judite. "Nada." 1 hora depois, Paulo estava do lado de fora, esperando o guincho que havia chamado. Suas roupas originais haviam secado, e ele estava novamente vestido como o empresário que era. Mas as roupas pareciam não servir mais, como se pertencessem a outra pessoa. Judite saiu para se despedir, mantendo uma distância segura. "Obrigado", disse Paulo.
por tudo. Pela comida, pelo abrigo, pelas lições, por me salvar, em todos os sentidos possíveis. Foi nada, qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, não faria. Paulo tirou a carteira do bolso. Deixa eu pelo menos pagar pelas despesas, pela comida. Guarda esse dinheiro. Judite disse com firmeza. Não quero nada. Judite, por favor. Tchau, Paulo. Ela se virou para entrar. Eu vou ligar, gritou ele. Judite parou na porta sem se virar. Não, não vai. E entrou, fechando a porta atrás de si. Paulo ficou ali parado até o guincho chegar, esperando que ela mudasse de ideia e saísse, para se despedir de verdade. Mas isso não aconteceu. 3 semanas depois, Paulo estava em sua cobertura, olhando pela janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Podia ver lá longe a região onde ficava a casa de Judite, mas ela parecia pertencer a outro mundo, a outro tempo. Havia tentado voltar à rotina normal, reuniões intermináveis, jantares de negócios, relatórios financeiros, mas nada parecia fazer sentido. A comida dos restaurantes caros não tinha sabor. As conversas sobre lucros e investimentos soavam vazias. As noites na cobertura silenciosa eram intermináveis. Havia pego o telefone dezenas de vezes para ligar para Judite, mas sempre desligava antes de completar a chamada. O que ele diria? Oi, lembra de mim, o cara rico que você abrigou? Pareceria ridículo. Seus funcionários começaram a notar mudanças em seu comportamento. Paulo, sempre focado e decidido, agora parecia distraído, melancólico. Em reuniões importantes, ele se pegava pensando no cheiro do café de Judite, no riso de Maria, na sensação de lavar louça lado a lado com alguém que se importava em ensinar. Senhor Ferraz, sua secretária, Dona Carmen, apareceu na porta do escritório. O senhor tem uma reunião em 5 minutos com os investidores do projeto Alphaville. Cancela. Como? Cancela a reunião, Carmen. Mas, senhor, são investidores muito importantes. Carmen, Paulo a olhou com cansaço. O que você acha que é mais importante? Dinheiro ou ser feliz? A pergunta pegou a secretária desprevenida. Em 20 anos trabalhando para Paulo, ele nunca havia feito uma pergunta pessoal. Bem, eu acho que as duas coisas são importantes, mas dinheiro sem felicidade não serve para nada, né, senhor? Paulo assentiu lentamente. Exato. Cancela todas as minhas reuniões de hoje, Carmen. Preciso sair. Era uma tarde de domingo ensolarada, quando Paulo, sem destino ou plano, entrou no carro e começou a dirigir. Disse para si mesmo que só queria dar uma volta, sair um pouco da cobertura sufocante. Mas no fundo, sabia exatamente para onde estava, indo. 40 minutos depois estava na rua de Judite. O bairro parecia diferente sob o sol, mais colorido, mais vivo. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas. Era um mundo que ele havia esquecido que existia. Parou o carro a algumas casas de distância, tentando reunir coragem para bater na porta. Foi quando viu Marluce, a vizinha de Judite, regando plantas na varanda. Com licença, chamou saindo do carro. Marluce o olhou com desconfiança. Pois não? A senhora conhece Judite? Aqui mora ali na Casa Azul. Conheço. Por quê? Eu sou Paulo. Fiquei na casa dela durante a enchente há algumas semanas. O rosto de Marluce se iluminou. Ah, você é o homem que ela salvou. Ela falou de você. Paulo sentiu o coração disparar. Falou? Falou sim. Disse que você era muito educado, que ajudou com as tarefas da casa. Marluce sorriu. Judite não costuma falar bem de homem não, viu? Você deve ter causado boa impressão. Ela está em casa? Queria agradecer novamente. O sorriso de Marluce desapareceu. Não, filho. Ela está no hospital. Paulo sentiu o mundo parar. Hospital? O que aconteceu? A menina, a Maria. Está internada há 3 dias, pneumonia grave. Marluce balançou a cabeça com pesar. Judite não sai de lá. Dorme numa cadeira do lado da cama da filha. Que hospital? Santa Casa. Ala pediátrica. Paulo não esperou ouvir mais nada. Correu para o carro, o coração batendo descompassado. Maria doente.
Judite sozinha no hospital. E ele havia passado 3 semanas se preocupando com reuniões e projetos, enquanto a família que havia mudado sua vida passava por uma crise. Durante todo o trajeto até o hospital, ele se culpou. Se tivesse ligado, se tivesse insistido em manter contato, talvez pudesse ter ajudado de alguma forma. Talvez Judite não estivesse passando por aquilo sozinha. Quando chegou ao hospital, correu pelos corredores até encontrar a ala pediátrica. Perguntou na recepção pelo quarto de Maria Santos e seguiu as indicações com o coração na garganta. Paulo parou na porta do quarto, vendo através do vidro. Maria estava numa cama hospitalar, pequena e frágil, conectada a aparelhos. Judite estava sentada numa cadeira ao lado, segurando a mão da filha, claramente exausta. Ela havia emagrecido, tinha olheiras profundas e usava a mesma roupa de 3 dias atrás. Paulo sentiu um aperto no peito tão forte que teve dificuldade para respirar. Bateu suavemente na porta. Judite ergueu os olhos e, ao vê-lo, sua expressão passou por surpresa, confusão e algo que poderia ser alívio. Paulo? Sua voz estava rouca de tanto chorar. Oi. Ele entrou devagar. Marluce me contou. Vim assim que soube. Judite se levantou instintivamente, mas suas pernas fraquejaram. Paulo correu para ampará-la. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou, segurando-a pelos braços. Não sei. Ontem? Anteontem? Ela tentou se recompor. Não importa. O importante é ela. Paulo olhou para Maria, que dormia profundamente. Como ela está? Melhor que ontem. Pior que anteontem. Judite voltou a se sentar. Os médicos falam em termos técnicos que eu não entendo. Tudo que sei é que ela ainda está em perigo. Você não está sozinha mais, disse Paulo, puxando uma cadeira e se sentando ao lado dela. Eu estou aqui agora. Paulo, você não precisa... Preciso sim. Ele pegou a mão livre de Judite. Preciso estar aqui, com vocês. É onde eu deveria ter estado desde o primeiro dia. Judite olhou para as mãos entrelaçadas e, pela primeira vez em 3 dias, permitiu-se chorar de verdade. Paulo a puxou para um abraço e ela se deixou amparar, sentindo-se menos sozinha do que havia se sentido em toda a sua vida. Ela vai ficar bem, sussurrou Paulo. Eu prometo. Ela vai ficar bem e nós vamos cuidar disso juntos. E pela primeira vez desde que Maria havia sido internada, Judite acreditou que talvez, apenas talvez, tudo fosse realmente ficar bem. Paulo não saiu do hospital pelos próximos 2 dias. Havia cancelado todas as reuniões, ignorado dezenas de ligações de sócios e funcionários e transformado o quarto de Maria em seu novo escritório temporário. Quando Judite tentou protestar, dizendo que ele tinha responsabilidades importantes, Paulo foi categórico. Não existe nada mais importante que estar aqui com vocês. Na primeira noite, ele convenceu Judite a descansar enquanto ele fazia a vigília. Sentou-se ao lado da cama de Maria, observando a respiração irregular da menina, os aparelhos que monitoravam seus sinais vitais, e se viu orando pela primeira vez em décadas. Deus, sussurrou segurando a pequena mão de Maria. Se existe alguma justiça neste mundo, por favor, deixa essa menina ficar boa. Ela é a coisa mais pura que eu já conheci. Se alguém tem que sofrer, deixa ser eu. Maria se mexeu, ligeiramente, e Paulo se inclinou para mais perto. Ei, princesa, sou eu, o Paulo. Lembra de mim? O cara que não sabia lavar louça? Os olhos de Maria se abriram lentamente, ainda embaçados pela febre. Senhor. Paulo? A voz era apenas um sussurro. Estou aqui, Maria, e não vou sair daqui até você estar completamente bem. Você voltou para a gente? Paulo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Voltei, e desta vez é para ficar. Maria tentou sorrir, mas estava fraca demais. Paulo segurou sua mão com mais firmeza. Descansa, princesa. Sua mãe está aqui pertinho e eu vou cuidar de vocês duas. Durante os dias que se seguiram, Paulo e Judite desenvolveram uma rotina silenciosa, mas profundamente íntima. Eles se revezavam ao lado da cama de Maria,
um cuidando da outra quando a exaustão era grande demais. Paulo descobriu que tinha uma paciência infinita para tarefas que antes consideraria menores. Segurar o copo d'água para Maria beber, ajustar o travesseiro, contar histórias inventadas para distraí-la durante os procedimentos médicos. Judite observava tudo com uma mistura de admiração e algo que começava a reconhecer como amor. Se você não precisa ficar aqui o tempo todo, disse ela uma tarde, quando Paulo voltou da cantina com comida para os dois. Onde mais eu estaria? No seu trabalho, na sua vida. Paulo parou de desembalar o lanche e a olhou diretamente. Judite, você ainda não entendeu? Você e Maria são a minha vida, o resto é só o resto. Paulo, deixa eu terminar. Ele se sentou ao lado dela. Passei 3 semanas tentando voltar à minha rotina antiga, fingindo que os 2 dias na sua casa foram só um episódio. Mas sabe o que aconteceu? Eu morri um pouco a cada dia. Cada reunião era um desperdício de tempo, cada refeição solitária era um lembrete do que eu estava perdendo. Judite sentia o coração bater mais forte, mas tentou manter a racionalidade. Você mal me conhece. Nós mal nos conhecemos. Eu te conheço. Paulo pegou suas mãos. Sei que você põe açúcar no café antes de servir, porque tem medo que a pessoa ache amargo. Sei que você canta baixinho quando está cozinhando. Sei que você checa se Maria está respirando toda noite antes de dormir. Sei que você é a pessoa mais forte e generosa que já conheci. E eu sei que você corta o dedo tentando descascar batata. Judite sorriu através das lágrimas. Que você se concentra tanto lavando louça que esquece do resto do mundo. Que você fala com Maria como se ela fosse uma princesa de verdade. Que você tem um coração enorme escondido atrás de todos esses ternos caros. Eles estavam se inclinando um para o outro quando a voz fraca de Maria os interrompeu. Vocês vão se beijar? Paulo e Judite se afastaram rapidamente, corando, como adolescentes. Maria! Judite tentou soar repreensiva, mas estava rindo. Que foi? Vocês estavam olhando um para o outro igual gente apaixonada na televisão. Paulo olhou para Judite, depois para Maria. E se estivéssemos? Eu ia ficar muito feliz, disse Maria com sinceridade. Porque aí você ia ser meu pai. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Paulo sentiu como se o coração fosse explodir no peito. Você gostaria disso, Maria? Que eu fosse seu pai? Gostaria muito. Você é legal. Você faz a mamãe sorrir e você não foi embora quando eu fiquei doente. Paulo olhou para Judite, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. E você, Judite? O que você gostaria? Antes que ela pudesse responder, Dr. Henrique, o médico de Maria, entrou no quarto com um sorriso no rosto. Tenho boas notícias. Os exames de hoje mostraram uma melhora significativa. Maria pode ter alta amanhã. No dia seguinte, enquanto Paulo ajudava a arrumar as poucas coisas de Maria para a saída do hospital, Judite conversava com o médico sobre os cuidados pós-alta. Ela precisa de repouso absoluto por pelo menos 1 semana, explicava Dr. Henrique. Ambiente tranquilo, boa alimentação e muito carinho. O suporte emocional é tão importante quanto o físico na recuperação. Pode deixar, doutor. Vou cuidar de tudo, disse Judite. E você também precisa se cuidar, acrescentou o médico. Vi como você se dedicou esses dias todos. Mas agora que o perigo passou, precisa descansar. Quando saíram do hospital, Paulo ofereceu uma carona, mas Judite hesitou. Pode nos deixar em casa, obrigada. Judite... Paulo parou no meio do estacionamento. Posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Vem comigo, você e Maria, para minha casa, só até ela se recuperar completamente. Paulo, não podemos... Por favor, escuta. Ele se ajoelhou na altura de Maria, que estava na cadeira de rodas. Princesa, você gostaria de conhecer a casa do Paulo? Os olhos de Maria brilharam. Ela é muito grande? Tem piscina? Tem piscina. Tem um jardim enorme. Tem uma cozinha onde sua mãe pode fazer comidas gostosas, sem se preocupar com nada. Mamãe, a gente pode ir? Judite olhou para Paulo, depois para Maria, e sentiu-se dividida entre o desejo e a prudência. Seria só até ela se recuperar? Perguntou.
Seria pelo tempo que vocês quisessem ficar, respondeu Paulo com honestidade. Mamãe, por favor, eu prometo que vou ficar de repouso e tomar todos os remédios. Judite suspirou, sabendo que já havia tomado a decisão no momento em que Paulo fez o convite. Tudo bem, mas vamos primeiro em casa pegar algumas roupas. Paulo sorriu como não sorria há anos. Obrigado, vocês não vão se arrepender. 40 minutos depois, o carro de Paulo subia uma ladeira arborizada em um dos bairros mais nobres da cidade. Maria estava com o rosto colado na janela, maravilhada com as casas enormes e os jardins impecáveis. Nossa, mamãe, olha que casas grandes! Quando Paulo parou em frente ao portão eletrônico de sua propriedade, Judite engoliu seco. A casa era maior do que ela havia imaginado. Um sobrado moderno com jardins paisagísticos, piscina que brilhava como uma joia azul e uma vista panorâmica da cidade. Paulo, eu não posso... Isso é palácio demais para gente como a gente, murmurou. Não é palácio demais. É casa. E casa é onde a família está. Ele disse, família, com tanta naturalidade que Judite sentiu o coração saltar. Quando entraram, Maria ficou boquiaberta. A sala de estar era maior que toda a casa delas. Móveis de design, obras de arte nas paredes, uma televisão do tamanho de uma parede. Vocês moram aqui só você? Perguntou Maria. Morava. Agora vamos morar nós três. Paulo se ajoelhou ao lado dela. Quer ver seu quarto? Meu quarto? Paulo as levou pelo corredor até um quarto amplo com vista para o jardim. Havia uma cama de solteiro confortável, uma escrivaninha, prateleiras vazias esperando por livros e brinquedos. Este vai ser seu quarto enquanto estiverem aqui. E ali, apontou para a suíte ao lado, é o quarto da sua mãe. Judite entrou na suíte e teve que se apoiar na parede. Era maior que sua casa inteira. Cama king size, banheiro com banheira, de hidromassagem, closet, varanda privativa. Paulo, isso é loucura, sussurrou. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque o quê, Judite? Porque você merece menos que isso. Porque Maria merece menos. Ele se aproximou. Vocês merecem tudo isso e muito mais. E eu quero dar tudo isso para vocês. Não como caridade, mas como família. Maria apareceu correndo, ainda fraca, mas empolgada. Mamãe, tem uma piscina lá fora. O Paulo disse que quando eu ficar boa a gente pode nadar. Judite olhou para a filha radiante, depois para Paulo, que a observava com uma expressão de esperança e vulnerabilidade que ela nunca havia visto. Tudo bem, disse finalmente. Mas só até Maria se recuperar. Paulo sorriu, sabendo que aquela era apenas a primeira etapa de algo muito maior que estava começando. Só até ela se recuperar, concordou, embora ambos soubessem que ele mentia. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que Paulo havia experimentado em toda sua vida adulta. Acordar com o som de Maria brincando no jardim, tomar café da manhã preparado por Judite na cozinha gourmet de sua casa, trabalhar em casa para ficar perto delas, tudo parecia ter ganhado um sentido que ele nunca soube que estava procurando. Judite, inicialmente tensa e deslocada no ambiente luxuoso, aos poucos foi se permitindo relaxar. Descobriu que a cozinha de Paulo era um sonho para quem gostava de cozinhar, com todos os equipamentos que sempre desejou ter. E Paulo, por sua vez, se tornou seu aluno mais dedicado, aprendendo não apenas receitas, mas os segredos de tempero e timing, que transformavam ingredientes simples em refeições memoráveis. Hoje você vai aprender a fazer brigadeiro, anunciou Judite numa tarde, enquanto Maria descansava na sala. Brigadeiro, doce de festa, para comemorar a recuperação total da Maria. Paulo se posicionou ao lado dela na bancada de mármore concentrado como se estivesse estudando plantas arquitetônicas. Primeiro o leite condensado. Judite começou a explicar, mas parou ao perceber como Paulo a observava. O que foi? Nada. É só que você fica linda quando está ensinando. Judite corou, mas desta vez não desviou o olhar. Paulo, eu sei. Não deveria ter falado, mas é verdade. Eles estavam muito próximos agora. O calor da cozinha misturado com a tensão que crescia entre eles a cada dia. O brigadeiro vai queimar.
sussurrou Judite, mas não se afastou. Que se dane o brigadeiro, Paulo murmurou, inclinando-se para ela. Ei, vocês vão se beijar de novo? Maria havia aparecido na cozinha, apoiada na parede, ainda fraca, mas com um sorriso travesso no rosto. Maria, Judite se afastou rapidamente. Você deveria estar descansando. Cansei de descansar. E vocês ficam fazendo cara de apaixonado o tempo todo. É engraçado. Paulo riu, pegando Maria no colo com cuidado. E se a gente fosse mesmo apaixonado? O que você acharia? Já falei que eu ia adorar. Você pode ser meu pai e a gente pode ser uma família de verdade. Paulo olhou para Judite por cima da cabeça de Maria. E se isso fosse possível, princesa? E se a gente pudesse ser uma família de verdade? Ia ser o melhor presente do mundo, disse Maria, aninhando-se no peito dele. Uma semana depois, Dr. Henrique deu alta médica completa para Maria. Ela estava totalmente recuperada, cheia de energia, e não havia mais justificativa médica para permanecerem na casa de Paulo. Naquela noite, depois que Maria adormeceu em seu quarto, que ela já considerava realmente seu, Paulo e Judite se encontraram na varanda, observando as luzes da cidade. Amanhã vamos embora, disse Judite, quebrando o silêncio. Por quê? Porque Maria está bem. Foi isso que combinamos. E se eu não quiser que vocês vão embora? Judite se virou para encará-lo. Paulo, isso tudo foi lindo, mas não é real. Não pode ser. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Porque você é rico e eu sou pobre. Porque as pessoas vão falar. Porque você tem medo. Paulo a interrompeu suavemente. Tenho medo, sim. As lágrimas começaram a escorrer. Tenho medo de me acostumar com tudo isso e depois perder. Tenho medo de Maria se apegar a você e você cansar de brincar de família. Judite, olha para mim. Ela ergueu os olhos molhados para encontrar os dele, que brilhavam com uma intensidade que a fez tremer. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma promessa. Eu te amo desde o primeiro dia, quando você arriscou sua vida para me salvar. Te amo pela força que você tem, pela forma como cria sua filha, pela paciência que teve para me ensinar coisas simples que ninguém nunca se importou em me ensinar. Paulo, deixe eu terminar. Ele pegou suas mãos. Eu amo Maria como se ela fosse minha filha de sangue. Amo a forma como ela ri, como ela pergunta, sobretudo, como ela me faz querer ser um homem melhor. E eu amo vocês duas juntas. Amo a família que viramos nestes dias. Judite estava chorando abertamente agora. Eu também te amo, sussurrou. Amo como você olha para Maria, como você me olha, como você faz tudo parecer possível. Mas, sem mais, Judite. Se você me ama e eu te amo, se Maria quer que a gente seja uma família, então por que não podemos ser? Porque eu tenho medo que seja bom demais para ser verdade. Paulo a puxou para um abraço, sentindo-a tremer contra seu peito. Então deixa eu provar que é verdade. Casa comigo. Judite se afastou, os olhos arregalados. O quê? Casa comigo. Vira minha esposa. Deixa eu ser pai da Maria. Vamos construir uma vida juntos. Paulo, você está maluco? A gente se conhece há tempo suficiente para saber que é isso que eu quero para o resto da minha vida. Ele se ajoelhou ali mesmo na varanda. Eu não tenho anel agora, mas estou te pedindo em casamento. Casa comigo, Judite. Judite olhou para Paulo, ajoelhado diante dela, as mãos estendidas, os olhos cheios de esperança e amor. E de repente se lembrou de outra noite, 3 semanas atrás, quando ela estava ajoelhada no chão frio de sua casa, implorando a Deus por ajuda. Meu Deus, até quando eu vou viver assim? Sozinha, sem ninguém que me ame de verdade? Mande alguém que me ajude, que nos ame. E no dia seguinte, Paulo havia aparecido. Literalmente do nada, trazido pela enchente até sua porta. Um homem que não apenas a amava, mas amava sua filha como se fosse sua. Um homem que a fazia sentir valiosa, desejada, protegida. Meu Deus, sussurrou levando as mãos ao rosto. Judite? Paulo se levantou, preocupado. O que foi? Você, foi a resposta. Como? Na noite antes da enchente, eu orei.
As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas agora eram lágrimas de reconhecimento, de gratidão. Eu estava desesperada, sem dinheiro, sem esperança, e eu orei para Deus mandar alguém que me amasse, que amasse Maria, que nos ajudasse. Paulo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E no dia seguinte você apareceu na minha porta, literalmente caído do céu. Judite pegou o rosto dele entre as mãos. Você foi a resposta de Deus para as minhas orações. Judite... Sim. Sim o quê? Sim, eu caso com você. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, eu quero ser sua esposa. Sim, eu quero que você seja pai da Maria. Sim para tudo. Paulo a pegou no colo e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, finalmente se beijaram. Um beijo cheio de promessas, de amor, de um futuro que finalmente fazia sentido. Ei! Eles se separaram para ver. Maria na porta da varanda, ainda de pijama, os olhos sonolentos, mas o sorriso mais radiante que Paulo já havia visto. Finalmente, exclamou a menina. Vocês demoraram. Você estava espionando? Perguntou Judite, fingindo estar. Brava? Só um pouquinho. Maria correu para eles e se jogou nos braços dos dois. Agora a gente vai ser uma família de verdade. Para sempre, disse Paulo beijando a testa dela. Para sempre e sempre. A cerimônia foi simples, realizada no jardim da casa que agora era oficialmente delas. Marluce estava lá, emocionada, junto com alguns vizinhos do antigo bairro, de Judite e alguns funcionários de Paulo, que se tornaram amigos de verdade. Maria, vestida como uma princesa de conto de fadas, foi a dama de honra mais orgulhosa do mundo. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se Paulo aceitava Judite como esposa, ele olhou para as duas mulheres de sua vida e disse: aceito ela e a filha dela, que também é minha filha. Aceito a família que Deus me deu quando eu menos esperava e mais precisava. Judite, vestida com um vestido simples, mas elegante, que Paulo havia insistido em comprar, repetiu os votos que havia escrito. Paulo, você apareceu na minha vida quando eu estava no fundo do poço, desesperada e sem esperança. Você foi a prova de que Deus ouve nossas orações e as responde de formas que nunca imaginamos. Prometo te amar, cuidar de você e construir com você a família que sempre sonhei ter. Quando se beijaram para selar a união, Maria gritou, viva! Tão alto que todo mundo riu, incluindo o padre. Mais tarde, durante a festa, Paulo encontrou Judite sozinha por um momento na cozinha, a mesma cozinha onde ela havia lhe ensinado a fazer brigadeiro. Feliz? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Mais do que eu jamais pensei que fosse possível. Ela se virou em seus braços. E você? Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Paulo a beijou suavemente. Tenho uma esposa linda, uma filha maravilhosa, e uma família que me ensinou o que é amar de verdade. Não, Paulo. Judite sorriu, passando os dedos pelo rosto dele. Você não é sortudo. Você é abençoado. Nós somos abençoados. Do jardim, chegava até eles o som da risada de Maria, brincando com as outras crianças, o burburinho dos convidados, a música suave que embalava a festa. Mas ali naquele momento, no coração da casa que se tornara um lar, Paulo e Judite sabiam que haviam encontrado algo que nem todos têm a sorte de encontrar. Um amor verdadeiro, nascido das circunstâncias mais improváveis, fortalecido pela adversidade e abençoado por uma força maior que ambos reconheciam e agradeciam. A enchente que havia trazido Paulo até sua porta havia sido devastadora para muitos. Mas para eles havia sido o início de tudo. A resposta de Deus para as orações de uma mãe desesperada. O milagre que transformou duas vidas solitárias numa família completa e feliz. E eles viveram felizes para sempre, não porque não tiveram mais problemas, mas porque aprenderam que enfrentá-los juntos os tornava mais fortes. E que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de cuidar, proteger e valorizar as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo
e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.